Começando o episódio 323, um episódio lendário, histórico, porque a gente vai falar de dois temas que estão completando aniversário, como a gente tem feito nos últimos episódios, e esses dois temas, eles remontam aí a minha adolescência, os anos 80, uma época de ouro do heavy metal tradicional, duas bandas muito importantes, né? Alguma até já entrei em discussões com outras pessoas dizendo, mas não é heavy metal. E, bom, essa é uma outra discussão que podemos ter em outro momento. Afinal, no dia do metal do Rock in Rio 1, a gente tinha Whitesnake, que as pessoas falam que não é heavy metal. A gente tinha Scorpions, que as pessoas falam que não é heavy metal. A gente tinha AC/DC, que as pessoas falam que não é heavy metal. E tinha Ozzy. Então, como que era o dia do metal se tinha Whitesnake, Ozzy, Scorpions e AC/DC? Eu me pergunto, mas o que vale é que hoje aqui a gente vai falar sobre o aniversariante, o disco aniversariante Holy Diver, o disco de estreia da carreira solo de Ronnie James Dio, e vamos falar sobre o outro aniversariante, o vocalista do Scorpions, membro fundador da banda, junto com Rudolf Schenker, Klaus Meine. Bem-vindo, Nando Machado, Nina, Gabi, Érica e Dude, Larissa. Tudo bem, meninas? E Nando, tudo jóia? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês para falar de duas lendas do rock, né? Na verdade, Ronnie James Dio não está mais entre nós, uma pena realmente, mas deixou esse legado aí de grandes discos com Rainbow, com Black Sabbath, com Wealth, e os da carreira solo, né? Heaven and Hell também, mas Klaus Meine ainda está entre nós fazendo aniversário, 72 anos e 73 anos agora. 73, dia 25 de maio, parabéns Klaus Meine, e muito feliz aí de estarmos novamente com todos vocês. Começamos com o Holy Diver, Gabi, o que você acha desse disco dos anos 80? Eu amo que você me preparou tão bem para iniciar esse assunto, né? Gente, eu sou a caçula de vocês, a gente já tinha conversado sobre isso semana passada. Eu ouvi o Holy Diver pela primeira vez essa semana, enquanto participou, tipo, da adolescência do Dani, de, sei lá, maior parte de uma vida dele, eu ouvi ele essa semana. Olha o número de anos que você ia falar, hein? Você ia falar 50 anos atrás, quando ele ouviu o não ia falar isso, não ia falar isso, ia falar que fez o Dani já era adulto em 83. Eu era criança, ele já era adulto. E, enfim, eu gostei muito do álbum, achei sensacional, na verdade. Eu queria falar uma coisa, vou entrar no óbvio, mas a voz do Dio é uma coisa que, mano, sem precedentes, assim, te pega pelo estômago, pelo ouvido, por tudo. É uma coisa que marca muito, tá muito presente no disco, obviamente. Eu tinha uma lista de favoritas e agora eu esqueci o nome, eu acho que eu gostei muito de Gypsy. Quando eu ouvi, eu gostei muito da temática, que eu tava lendo um pouco sobre o álbum e ele falou um pouco que rolou uma temática mais fantástica, porque quando ele tava fazendo esse álbum de estreia dele, a galera tava engatando em ficção científica, então tinha muita gente ligada nas obras do Tolkien, muita gente ligada em Dungeons and Dragons, e aí ele meio que pegou aquilo pra poder, né, fazer parte do álbum e tal. E eu achei que ficou, assim, sensacional. O álbum é muito bom, a voz do Dio, enfim, pega a gente de jeito. E, a minha favorita era Don't Talk to Strangers, foi essa. Porque eu acho que tem uma coisa muito bonita na música inteira, que ela começa com toda uma calma, assim, e talvez até uma raiva meio que velada do Dio, e depois ele explode e ele fala que raiva era um dos sentimentos que ele tava carregando muito com ele quando ele saiu, né, do Black Sabbath e foi fazer o álbum dele solo. Então, essa é a minha favorita. E essa é a minha opinião. Muito legal. Quem mais tem favoritas? Escolheu bem, viu? Eu? A Lari falou de Don't Talk to Strangers, também é uma das minhas músicas preferidas do álbum. Eu lembro que foi uma das primeiras músicas que eu escutei do álbum. Não foi Holy Diver, não foi Rainbow in the Dark, foi Don't Talk to Strangers. E eu gosto muito dessa música, porque foi um amigo muito especial que me mostrou. Ele me mandou, eu lembro até hoje. A gente tinha, sei lá, uns 13 anos.
E ele falou assim, ouve a voz desse cara, você vai se apaixonar. E dito e feito, me apaixonei pelo Dio. Foi amor à primeira vista. E uma curiosidade é que no Spotify agora, ele... depois do álbum, no próprio álbum no Spotify, eles colocam uma entrevista do Dio explicando um pouco sobre o álbum. Então, pra quem não sabe, é muito bom pra ouvir e entender um pouco mais sobre o Holy Diver. E Don't Talk to Strangers, acho que é uma favorita de todo mundo, é a do Daniel no top 3 do Wiki Metal, de Holy Diver, que também tem a própria faixa título, Holy Diver, e Stand Up and Shout. O que vocês acham? Wiki Brothers e Wiki Sisters, comentem aí qual o top 3 de vocês. Vocês poderão votar em breve no nosso site quais são as melhores aí deste álbum maravilhoso. E eu queria comentar um pouquinho, gente, sobre a incrível arte de capa desse álbum. É assim, impossível você não ficar hipnotizada, é impossível você não olhar como aquilo era edgy, sabe? Pra época e ainda hoje, mesmo hoje, e que parece que nada mais é desafiador, que já tentaram de tudo. Olhar aquela capa é muito poderoso, assim. E é a capa que lançou, claro, a primeira capa do Dio, mas é a capa que lançou também um mascotezinho deles, né? A lá Ed the Head, que é o Murray. Isso, que tá lá lindão, acorrentando o padre. E essa capa, a ideia, na verdade, foi da esposa do Dio na época. E aí eles desenvolveram esse projeto, que foi assinado pelo artista, vamos ver aqui, Randy Barrett. E fez um ótimo trabalho, né? Porque o Dio até falou numa entrevista para Revolver, em 2010, que ele gostava mais de ilustrações do que fotos da banda na capa, porque ele achava que isso agregava valor. E que um monte de caras descabelados na capa não era bem a ideia dele de agregar valor ao projeto. E realmente, eu fiquei pensando, e são poucas as capas, assim, icônicas que eu consigo lembrar, assim, de cara, que tem os descabelados na capa. Geralmente são ilustrações, uma coisa mais artística que realmente nos impressiona, né? O que você acha, Érica? Eu super concordo. Eu acho que o que eu mais gosto no disco é todo o conceito. O conceito que como a Gabi falou, ele tem toda essa coisa fantasiosa. Eu vou ter que falar que eu acho que minha faixa preferida, gente, eu gosto muito de aberturas de disco. Eu acho que, assim, não tem como, se você começa bem, você não tem como errar. Stand Up and Shout, acho que é a minha preferida, porque eu acho que mostra muito o que ele veio mostrar, né? Então, a gente já conhecia tudo que ele tinha feito, e aí ele vem pra mostrar essa coisa diferente. Sabe o que é curioso, Érica? Que o Dio conta que essa música ia ser tipo um filler, uma música pra ser usada depois, não entra no disco. E tanto é que o Jimmy Bain e o Vivian Campbell, o baixista e o guitarrista, que foram por vários discos companheiros do Dio, eles já tinham ido embora, já tinham viajado, acho que pra Europa, e deixado o Dio sozinho no estúdio, e ele começou a escrever meio que sozinho. Ele falou, e aí ele mostrou pros caras, os caras falaram assim, vamos abrir o disco com essa música aqui, que ela é demais, assim. Eu sinto que as melhores obras são escritas assim, de tipo, eu vou escrever um negocinho aqui, porque eu acho muito forte, e eu acho que essa faixa tem muito esse impacto que a Gabi falou do vocal dele. Então, já na primeira faixa, você já sabe tudo que ele pode fazer, e você sabe que ele não tem limite e que ele pode fazer qualquer coisa. E aí, durante o disco, eu acho que você vai, depois que você já foi muito impactado pela voz dele, você começa a perceber essa coisa fantasiosa do disco, e aí você começa a reparar no storytelling do Dio, que eu acho que é impecável. Assim, no metal, eu acho que muitos compositores têm um storytelling muito bom, mas o dele eu acho que é excepcional, assim, porque ele te prende e ele te conta uma história que você, sei lá, você talvez não se importaria se fosse outra pessoa cantando, mas ele apresenta todas as histórias muito bem. Você quer ficar ouvindo e falar, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E do que ele tá falando?
E eu acho que a capa, como a Lari falou, traz isso um pouco, porque você olha para aquilo e fala, meu, o que é isso? E aí você vai ouvir as músicas, você fica, tá, mas e aí? E você, sei lá, eu acho que é uma coisa muito viciante, assim. Eu acho que é um disco que tem um destaque grande para a banda, né? A banda que gravou esse disco, acho que vale a pena mencionar, porque o Dio já tinha tocado com o Jimmy Bain, que era o baixista que já não está mais entre nós, no Rainbow. Foi o baixista que gravou alguns discos muito importantes do Rainbow, como o Rising. E o Vinny Appice, né, que era o baterista do Black Sabbath, na época que o Dio tocou no Black Sabbath, né, no Heaven and Hell, principalmente. E um guitarrista... Oi? E no Live Vivo, né? E no Live Vivo, antes do Dio sair, o disco ao vivo. E um guitarrista que, na verdade, era um prodígio na época. Ele descobriu esse guitarrista, um irlandês chamado Vivian Campbell, que hoje, por sinal, é o guitarrista do Def Leppard já há muitos anos. Mas eu acho que o destaque grande para essa banda, e tem um paralelo aí interessante com a carreira solo do Ozzy, né? Eu acho que eu não sei se, eu não li isso em nenhum lugar, mas eu acredito que o Dio tenha sido, de alguma forma, influenciado pelo sucesso que o Ozzy conseguiu fazer solo depois de sair do Black Sabbath, né? Que ele chamou um guitarrista também genial, que era o Randy Rhoads, e ele foi mais ou menos por um caminho semelhante, né? Ele saiu do Black Sabbath também para investir numa carreira solo, e também foi buscar um guitarrista para fazer aquela dupla com ele, né? Que era um guitarrista genial também, que o Vivian Campbell realmente é um guitarrista até hoje, lógico, fora da curva, mas realmente é um disco maravilhoso. Foi gravado no Sound City, um estúdio muito famoso em Los Angeles. Inclusive tem um documentário dirigido pelo Dave Grohl, que é muito legal, que eu recomendo, chamado Sound City. Eu ia falar isso. E o disco é maravilhoso. Eu acho que a primeira que eu ouvi desse disco foi Rainbow in the Dark, a Holy Diver, Stand Up and Shout. Caught in the Middle é uma música que não foi single, eu acho, mas que eu gosto muito dessa música, eu acho uma das melhores do disco também. E Don't Talk to Strangers, lógico, é a perfeição. O Dio realmente tinha uma voz, para mim tá no top 3 dos maiores vocalistas de todos os tempos. Caught in the Middle ele fez pro Ângelo, que era o engenheiro de som desse disco, assim, que vira e mexe, ele ficava com umas caras assim, meio paralisado, meio em interrogação, puta, o que eu vou fazer nesse momento? Ele sempre ficava assim, o Dio falava assim, você foi caught in the middle, né? Você tá tipo preso aí no meio aí, sem saber pra onde ir, né? No limbo, exatamente. Era tipo como o Tim Maia homenageava o Santiago, né? Que ele falava do som, o Santiago, é o Santiago do Dio. É o Ângelo, isso mesmo, exato. E uma coisa curiosa, triste até, né, que é uma coincidência realmente infeliz, é que assim, o Vivian Campbell, né, que era o guitarrista do Dio, a descoberta do Dio, né, por todos esses discos famosos, como o Nando disse, hoje é guitarrista do Def Leppard. Em 2016, o Def Leppard organizou uma cruz, daqueles, né, aquelas viagens de navio com várias bandas tocando. Uma das bandas que ia tocar é o Last in Line, que é a banda dos discípulos do Dio, né? A banda do Dio, que apresentava todas as músicas do Dio, tal, com outro vocalista, claro, o Dio já tinha morrido, e o Jimmy Bain, o baixista desse disco Holy Diver, morreu durante a cruz, nesse dia, assim, um dia antes deles tocarem, tipo na cabine, dormindo na cabine. Então uma curiosidade infeliz, assim. Eu queria, para falar uma coisa mais feliz do que isso, né? Não vamos terminar com uma coisa tão infeliz. Eu queria falar assim que o Dio é conhecido por todos esses temas, né? Esses temas meio Dungeons and Dragons, como disse a Gabi, né? A Erika também citou um pouco disso. Tem uma música desse disco que não tem nada a ver com isso e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, assim, porque são temas, na verdade, tão atuais, né? É uma música que também não é muito conhecida, mas ela tem um pouquinho da pegada do Don't Talk to Strangers também, porque ela começa lenta e depois vem todo o peso, que é a música Invisible. E que o Dio conta que ele fez essa música, se vocês forem ver a letra dessa música, são 3 pessoas narrando. Uma pessoa é uma menina adolescente que sofre abuso,
outra pessoa é o menino adolescente que é gay e todas as decorrências disso, e a outra pessoa é ele mesmo, o Dio, falando um pouco também de todo o sofrimento que ele sofreu como artista e tudo mais, e nos 3 casos, como é fácil as pessoas se sentirem invisíveis, né? Não se sentirem acolhidas, não se sentirem vistas, e eu acho muito legal o cara trazer um tema desses em 1983, né? Tipo, negócio... E que pouca gente sabe, né? Pouca gente dá destaque a isso. E mostrando mais uma faceta, né? De como ele era um cara legal, um cara muito bacana, né, o Dio? E lembrando que o disco faz aniversário dia 25 de maio, mas também no dia 16 de maio foi o dia do falecimento do Dio de 2010, um dia triste para a música, para todos os fãs de música, mas que está eternamente aí com a gente através desses discos maravilhosos que ele lançou, né? E uma outra pessoa que gostava muito de Ronnie James Dio, ou melhor, gosta muito e tinha uma grande amizade, é o nosso aniversariante Klaus Meine, vocalista do Scorpions, que era muito confundido com o Dio nos aeroportos na década de 1980, segundo contou a Billboard ano passado, porque eles tinham aquele cabelo encaracolado, né, cheio. Meio carequinha, né? Baixinho, careca cabeludo. Com vozeirão, né? Então, assim, dava pra confundir até. O que vocês podem me dizer sobre isso? Olha, com todo respeito ao Klaus Meine, mas a hora que o cara falava com ele, a hora que o cara falava oi, acho que já dava para perceber que não era o Dio. Realmente, voz muito diferente. Mas o Klaus falou que zoava, falou assim, não, sou eu, Ronnie, assim, e aí depois ele fala, não, brincadeira. Naquela época dava para confundir, né? Não tinha internet, assim, pra gente ver a cara do pessoal em detalhes. A gente nunca entrevistou, né, Daniel, o Klaus Meine, mas ele tem uma coisa de ser um cara muito simpático, né? Ele tem uma imagem que passa ele parece ser um cara muito simpático, engraçado. A gente já entrevistou o Rudolf Schenker, o Uli John Roth também, que foi do Scorpions, o próprio Michael Schenker também, irmão do Rudolf Schenker. O Herman Harabel. Herman Harabel também, que foi o baterista do Scorpions por muitos e muitos anos, mas o próprio Scorpions tem essa coisa de ser uma banda muito simpática, né? Eles são engraçados, divertidos, são meio... se divertem, né, tocando, isso passa uma sensação muito legal assim, para o público. Agora, como compositor, né, o Klaus, ele é super relevante, né? Tem um monte de músicas, tudo bem que a maioria ele fez em parceria com o Rudolf Schenker, mas um monte de músicas que são realmente históricas, assim, os grandes hits, assim, do Scorpions tem a assinatura dele, né? Dynamite, Coming Home, Blackout, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane, Animal Magnetism, The Zoo e Wind of Change, que eu nem gosto tanto, mas é um clássico, assim, e ele escreveu sozinho essa ele escreveu sozinho, né? Então um cara muito relevante também como compositor. Todo o respeito do mundo ao Klaus Meine é que realmente, na minha opinião, pelo menos a banda... É difícil manter, né, o mesmo nível durante tantos anos, mas acho que o auge deles mesmo foi naquele fim dos anos 70 ali, começo dos anos 80, a banda era incrível, né, tem muitas músicas boas, inclusive, se puder escolher a minha preferida, você falou dela, é The Zoo, eu adoro essa música. Ô, Nando, você falou que ninguém de nós entrevistou o Klaus Meine, né? Ninguém de nós aqui do Wikimetal, né? Mas a Lari já teve essa honra, assim, de entrevistá-lo, né? E foi legal? Como ele foi, assim? Nossa, foi incrível, porque foi Scorpions que me apresentou o metal, né? O mundo do rock, do metal, e aí entra essa discussão que o Dani falou, mas tem essa discografia incrível dos anos 70, do Scorpions e tudo mais. E foi a primeira banda que eu gostei. Então, assim, eu tava me tremendo, quase passei mal antes. E eu não sabia se ia ter vídeo, não sabia de nada, né? E aí foi por Zoom ano passado. E foi incrível, assim, tipo, todo o meu nervosismo passou porque ele é essa pessoa extremamente simpática, sabe? Ele
pergunta, de onde você é? Aí fala assim, São Paulo, que não sei, aí já lembra, aí já conta a história e já vai, entendeu? Então, foi um momento bem legal, porque falam, não conheçam seus ídolos, né? E, tipo, conheçam, sabe? O que vocês, Dani e Nando, e todo mundo aqui que já teve a oportunidade, o que vocês acham disso, de não conheçam seus ídolos? Olha, bom, eu diria que conheça antes que surja alguma polêmica. E aí, depois que a polêmica surgir, você já conheceu, entendeu? Aí bom, enfim. Depende. Eu acho que é bom conhecer seus ídolos pra você saber como a pessoa é, sabe? Eu falo isso porque hoje é segunda-feira, a gente tá no auge de uma polêmica que rolou. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque, bom, não é o tema do podcast. Mas a gente tá no auge de uma polêmica que rolou com o Dave Ellefson lá no Megadeth. E é um desses exemplos do tipo... É uma pessoa que era muito querida por todo mundo, sabe? Tipo, ninguém poderia ter imaginado o tipo de coisa que tava acontecendo, enfim. Eu acho que é justo você conhecer os seus ídolos. Eu acho que é sempre válido você conhecer os seus ídolos pra você tirar suas próprias conclusões, sabe? De como aquela pessoa é. E pra você saber também, tipo, eu gosto tanto dessa pessoa, mas vale a pena eu estar gostando dela, sabe? Tipo, a arte dela é incrível, mas às vezes a pessoa não é tão incrível assim. No caso da Lara, ela se deu muito bem, cara. Tipo, era um cara que ela adora e que foi super simpático com ela, fez ela se sentir super confortável, enfim. Eu acho que essas coisas, o preço é impagável. Quando você conhece alguém que você admira e a pessoa realmente é tudo aquilo que você achava e você pensa, não, tipo, pô, valeu os 15 anos da minha vida que eu investi sendo fã dessa pessoa, sabe? Eu acho que tem a ver com a expectativa, né? Eu acho que então. todo mundo gostaria, né, de conhecer os seus ídolos. Eu, sei lá, talvez meu maior ídolo vivo seja o Paul McCartney ou alguém desse tipo, né? Mas eu acho que tem que ter aquela expectativa de não colocar todas as fichas naquela situação e tentar separar também o artista a pessoa da obra, né? Às vezes o cara pode ser antipático, não acho que seria o caso do Paul McCartney, pelo contrário, mas se o cara for antipático, não quer dizer que você não vai gostar da música dele, ou se o cara não for uma pessoa tão boa na parte pessoal, não quer dizer que ele não pode ser continuar tendo uma relevância como artista. Eu acho que tem que usar essa separação da pessoa da obra. Senão a gente vai parar de ouvir muitos artistas que a gente gosta, vai parar de ver um monte de filme que a gente gosta e vai ficar falando, será que o cara é legal? Aí vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai falar bem. Você não vai basear isso no quê, né? Em 15 minutos também de conversa, pessoal. Às vezes o cara tá num dia, acordou com o pé esquerdo, ou tá chateado com alguma coisa e não foi tão simpático, aí você também vai falar, jogar tudo no lixo, tudo que você ouviu a vida inteira, não me tratou tão bem e não gosto mais da música dele. Acho que tem que ter essa separação. Eu acho que eu concordo com o Nando, de certa forma, porque o negócio é não criar tanta expectativa, justamente porque são seres humanos também, né? Então, eles têm dias ruins, têm dias bons. Então, eu, por exemplo, eu adoraria conhecer o Dave Grohl. Dave Grohl é um dos caras que eu acho que ele deve ser simpático, deve ser aquilo lá que todo mundo fala, mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás de me decepcionar, sabe? Só que eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que conhecer sim para ter nossas próprias conclusões e tem que saber separar o pessoal do profissional também, de certa forma, né? Olha, eu conheci uma vez o Justin Bieber e não me decepcionou. Ele realmente é um babaca. Fiquei assustada. E quem viu o Scorpions ao vivo? Eu acho que assisti, eles estavam tentando lembrar agora, né, recentemente, né, nessa vinda que teve aí desse festival super legal que fizeram com Whitesnake, né, Def Leppard. Def Leppard não, era Europe, né? Era Europe, Whitesnake, Scorpions e Halloween, que veio no lugar do Megadeth. Porque isso aí. É Megadeth. Muito legal. E eu vi eles em 93.
no Olímpia. Não sei se você foi nesse show, Nando. Foi um show já... Na época, 93, o Scorpions já era meio... A gente achava que já era uma banda meio velha, né? Tipo, porque o auge foi, sei lá, em 80 e pouco, né? 10 anos depois. Mas eu lembro que eu fiquei impressionado. A gente viu eles também agora, mais recentemente, depois que o Wikimetal existia, né? Eu, você e o Rafa, no Credit Card Hall. Isso mesmo. Eu acho que foi o único show que eu vi do Scorpions na vida, sabia? Nossa. Mas assim, eles são realmente uma banda de palco, né? Porque o show deles é incrível. Eu ia falar isso, né, que eu lembro tão vividamente aquela capa do World Wide Tour, sei lá como é que chama, que é o disco ao vivo deles, World Wide Live, que é tipo duplo e tal, que eles estão naquelas fotos fazendo aquela pirâmide, né? Com as guitarras assim. E eles fazem isso velhinhos agora, continuam fazendo. Eu acho tão legal isso aí, né? Tipo, é muito, muito legal. E eu lembro do Pete, o Pete Passarel do Viper, nesse dia que eu fui nesse show de 93, eu lembro que eu fui tomar uma cerveja com ele antes, ele não foi no show, mas eu fui encontrar com ele antes do show, eu tava falando, tô indo no show do Scorpions e tal, e ele falou um negócio que eu sempre lembrei, assim, que 93 era o auge do grunge, né? O grunge tava explodindo, assim, e muitas bandas estavam, tipo, o Bruce tinha saído, né, do Iron Maiden, tava saindo do Iron Maiden, e lançou depois o Bosch Picasso, já uma pegada um pouco meio grunge, assim, e eu lembro do Pete falar assim, puta, o Scorpions é uma banda que se mantém, assim, as suas origens, né, ele continua sendo, ele falou assim, imagina ver o Klaus Meine com bermuda grunge, assim, não ia ter nada a ver, e ele falou essa frase e eu achei tão engraçado, assim. Camisa de flanela, de quadradinho. Exato. Né? Então, achei muito legal e acho que é uma das coisas que talvez você falou certo, né, Nando? Hoje em dia, a banda não sei, ela não tem criado tanta coisa que seja mega relevante, mas por outro lado, é o Scorpions, né? Que nem o Kiss é o Kiss, né? As bandas tão icônicas naquela época, elas meio que preservaram, assim, aqueles hits, e eles têm uma lista aí de 20, 30, 50 músicas que são foda, né? Que são muito legais. O que você falou, eu acho que faz sentido também, que é uma banda que sempre se destacou ao vivo, os discos ao vivo, principalmente os dois primeiros, o Tokyo Tapes e o World Wide Live, que são os dois discos ao vivo, dois álbuns, né, que tradicionalmente as bandas sempre lançavam esses discos duplos ao vivo, mostram que a banda é uma banda de ao vivo. Eu acho que o auge deles, na minha opinião, lógico, teve o Blackout e tudo, mas a gente começou a ouvir... E eles vieram com o Robert Forsyth, eles vieram para o Brasil no Rock in Rio, e naquela época eles estavam tinindo, né, meu? Eles estavam pegando fogo e botaram fogo no Rock in Rio. Eu não estive lá no Rock in Rio, mas vi pela televisão na época e, puta, eles faziam um show impecável, né? E até hoje o Rudolf, ele tem esse lance de trocar as guitarras, né? Cada música ele toca com uma parece uma Ferrari, tem o desenho de uma Ferrari, outra, puta, é muito, muito legal, acho. É muito, que nem você falou, uma banda ao vivo, cada momento tem uma coisa nova, assim, pra ver, né, no show. Sim, eu fico pensando nos roadies, né, do show do Scorpions, porque pra trocar guitarra, cada música deve dar um trabalho. O Rudolf, aquela guitarra é uma guitarra Ferrari, eu acho. A gente até falou disso na entrevista com ele, se eu não me engano, no podcast. Já faz alguns anos que a gente entrevistou ele. E ele tem eu acho que tem algum tipo de parceria com a Ferrari. O cara deve ter coleção de carro, essas coisas. Mas os Scorpions também é uma banda que ficou muito famosa pelas baladas, né? A gente falou brincando de Wind of Change, mas eles tiveram várias, né? Tiveram Holiday, tiveram Still Loving You, foi um dos maiores sucessos da banda. Angel. Nossa, muita balada, e sempre aquela coisa bem dos anos 80, das bandas de hard rock que faziam as baladas pra ter música pra tocar no rádio, né? E rendeu frutos, inclusive, aqui no Brasil, né? Com as versões em forró, as clássicas versões em forró, que muita gente nunca ouviu Scorpions, mas já ouviu uma Under the Same Sun aí na versão forrozinho, e foi inclusive uma matéria que foi super bem aí no Wikimetal esses dias, porque o Klaus comentou, e sempre aquela simpatia, né? Ele mostrou um certo estranhamento, assim, o que tá rolando aqui, mas conseguiu achar essas versões legais, interessantes. Fala que eu sou o seu amor e não vai me... Acho legal frisar também que hoje a formação do Scorpions conta com um baterista, um reforço de peso, né, na bateria, que é o Mikkey D,
que ficou desempregado depois da morte do Lemmy, um grande baterista, né? A gente conheceu ele quando ele tocava com o King Diamond, na carreira solo do King Diamond, mas ele tocou muitos anos no Motorhead, lógico. Mick D no meu coração, porque foi a primeira entrevista ao vivo, assim, eu sentado do lado de um ídolo, a primeira entrevista foi Mick D nos bastidores do show do Motorhead. Então eu nunca vou esquecer, eu tava mega nervoso no Via Funchal, e ele foi super simpático, super legal, e falei de hóquei sobre patins com ele, foi muito legal. Eu ia falar de beisebol, mas lógico que Dinamarca é hóquei, né? Mas é muito legal que ele é o baterista, porque os caras viram, né, que o cara ficou desempregado, um puta baterista, saiu o Motorhead, morreu o Lemmy, acabou a banda, e os caras falaram, porra, aquele cara ali tá desempregado, hein, meu, vamos chamar ele. Inclusive, mandar um abraço pro Léo, que é hold do Mickey D já há muitos anos e continua. O cara fiel, leal ao funcionário, levou ele pro Scorpions também. Lógico, agora ele tá parado, né? Todo mundo parado, mas o Léo é uma grande figura, gente boa. Já participou da Wiki Metal Happy Hour no dia que a gente fez o especial com os holds. Vocês comentaram do Scorpions ser uma banda muito, muito boa no palco, e eu nunca vi eles ao vivo. Eu não sou de ouvir muito Scorpions, mas eu confesso que eu adoro assistir vídeo ao vivo deles, porque eu realmente acho que é uma banda muito boa ao vivo, e o que mais me surpreende, a gente tava falando da voz do Gil, mas a voz do Klaus Meine, assim, pra mim é surreal que, primeiro, ele tenha toda aquela voz, segundo, que ele ainda tenha, né? Porque com todos os problemas que ele já teve, cirurgias e fora os anos na estrada. E é engraçado que tem um vídeo que eu adoro assistir, que ele é com Scorpions, todo mundo, e eles convidam a Tarja pra cantar. E aí você imagina, tipo, beleza, eles cantaram, acho que The Good Die Young. E aí você pensa, na hora que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu pensei, a parte melódica eles vão deixar pra Tarja, né? Porque ela ficou famosíssima com Nightwish por causa da voz melódica dela. E não, o Klaus não deixa ela cantar sozinha a parte melódica, o que eu achei sensacional, porque se tem uma pessoa que conseguiria acompanhar ela seria ele. Então, assim, assistir os dois juntos, cantando juntos e alcançando todas as notas juntos, nossa, eu acho uma coisa bizarra, eu me arrepio só de lembrar, que eu acho muito incrível. E assim, esse vídeo não tem muito tempo, então assim, como que ele consegue ter toda essa voz e toda essa força, eu não sei, mas eu acho muito incrível. Quem nunca viu esse vídeo, veja, porque vale muito a pena. Se eu gosto ou não da voz do Klaus, eu não sei, mas I'll give you that. É inconfundível. A hora que você ouve, você fala assim, Klaus Meine, Scorpions, é fácil reconhecer. Gostando ou não, não dá pra negar que é forte e é poderosa. Aí vai de gosto, né? Porque cada um tem o seu. Mas que ele consegue alcançar coisas que pouca gente consegue. Isso Isso era uma coisa que eu queria comentar, assim, porque eu acho que as pessoas são um pouco injustas com as bandas que continuam aí. Todas as bandas, os caras, que o fulano tá parecendo uma senhorinha. Mas, gente, assim, a única opção pra não envelhecer é morrer, né? Então, vamos envelhecer, né? Ficam, agora o Ozzy parece uma senhorinha. O David Coverdale parece uma senhorinha. Gente, o tempo passa. E eu acho que uma coisa que as pessoas não entendem é que a voz envelhece, amadurece, porque a voz é um resultado direto da formação física do nosso corpo, da nossa laringe. O Jason Newsted pode falar que não consegue mais tocar as músicas do Metallica, por que o David Coverdale não pode falar que não consegue cantar as músicas, né? O Bon Jovi. Exato. Exatamente. Eu acho que as pessoas são bem justas. Concordo totalmente com você. Acho que a gente tem que respeitar esses grandes ídolos pelo trabalho que eles fizeram a vida inteira, né? É lógico que ninguém consegue manter a mesma a característica física a vida inteira, com exceção do Glenn Hughes, né? Que esse é um fenômeno, não sei de que planeta ele veio, mas é muito injusto você falar mal de alguém ou gozar da aparência, né, física da pessoa porque tem uma idade, ou como você falou, ainda bem que eles estão velhos, né?
Porque outra opção seria eles não estarem mais entre a gente, né? Ainda mais no rock, que tem uma lista tão triste de tantas mortes trágicas, né? Eu acho que no rock e no metal, por alguma coincidência infeliz, assim, o tipo de morte que acaba passando pelas bandas é muito trágico, é muito sentido, é muito doído, são mortes muito repentinas, mortes que tem uma história, né? Aquele negócio de você... ir com um bang, assim, né? Que você vive muito rápido, você vive e você morre do mesmo jeito. Isso é horrível, é trágico, mas, pô, quando você vê alguém que chegou na idade mais avançada e os caras continuam fazendo o que eles sempre fizeram, sabe? Eles continuam lá, botando o nome da banda na frente, continuam subindo no palco. Eu, com 24 anos, não consigo falar pra vocês que eu conseguiria fazer uma tour, um show de turnês, assim, que, sei lá, o Mick Jagger, o Keith Richards faz aos 70 e poucos, 60 e poucos, não sei quantos anos eles têm agora. Mas... Cara, é bom isso, tem que celebrar que a pessoa tá viva, sabe? Não acontece sempre. Tantos nomes que se foram tão cedo, né? E, tipo, esses caras estão aí há todos esses anos e dando um baile e continuam de pé e continuam fazendo o que eles amam e fazendo o que eles gostam, e todo mundo aqui seria muito sortudo se pudesse fazer isso, né? Até o fim da vida, assim. E é muito bonito saber que algumas pessoas têm essa sorte ainda. É isso aí, Muito parabéns, bom, Klaus muito bom. Meine. Sim, Parabéns, Klaus Meine. E parabéns, Larissa, por ter trazido esse assunto muito importante. Uma vez eu até briguei assim pelas redes sociais com um blogueiro até conhecido. O cara começou a zoar o David Coverdale num show do Monsters of Rock, tipo, chama ele de tipo, essa tia véia, não sei o que, essa tia véia, parece minha tia-avó, não sei o que. Eu falei, meu, o dia que você fizer 1/1000 do que esse cara fez pra música, e continua levando para os fãs, né? Não é só uma coisa para ele, né? Ele continua levando essa alegria, esses shows, essa música para as pessoas, para os fãs poderem ver. Eu acho demais poder ir no show do Kiss até hoje. Até hoje não, que a gente não pode ir no show de ninguém, né? Mas assim, Mas fico muito feliz em breve poderemos ver de novo essas bandas que a gente... Vou sempre, meu, não interessa. O último disco não é tão bom, meu. Tudo que esses caras já fizeram, não precisam fazer mais nada. Sim, ainda mais que eles revivem, eles tocam coisas que eles tocavam nos anos 70, 80, e é muito admirável eles ainda conseguirem fazer tours, ainda conseguirem estar na estrada, porque não é todo mundo, né? Ainda mais na idade que os caras têm. Então, assim, é só bater palma e admirar de verdade. E, cara, não é legal você saber que essas bandas atravessaram gerações, tá ligado? Tipo, eu não era nem nascida quando a grande parte dessas bandas surgiram. E justamente porque eles resistiram ao tempo e eles, assim, lutaram contra o tempo e contra a velhice e falaram, não, vou subir num palco sim, vou sair do meu país e vou fazer tour pelo mundo sim. A minha geração, tipo, consegue ver eu, a Nina, a Lari, até a Erika, assim, a gente consegue ver essas bandas no palco, sabe? E assim, enfim, né, quando temos a oportunidade. Isso não é interessante de saber? Tipo, você saber que nem o Nando falou, você ainda pode ir no show do Kiss, você ainda pode ir no show dos Rolling Stones, você ainda pode, né, tem... Até quando que a gente vai poder? A gente não sabe. Esse episódio aqui é um ótimo exemplo, né? Porque eu aposto que todo mundo gostaria de ir no show do Dio, mesmo que ele tivesse mais velhinho agora, não tivesse cantando com toda a potência que ele sempre teve. Só que a gente não pode por conta de uma doença escrota que tirou ele, né? Então essa é a alternativa, né? E para finalizar, né, essa comemoração do aniversário de Klaus Meine, já que eu sou aqui a grande fã surtada da banda, que não estou escondendo em nenhum momento aqui o quanto que eu defendo mesmo, queria comentar que nessa vibe de continuar fazendo o que ama, né, todas essas bandas que a gente comentou, elas continuam indo pro palco com aquela força, com aquele amor, e fazendo o melhor que podem, com o que podem, e tá tudo bem, eles fazem um ótimo trabalho, e inclusive Scorpions vai lançar álbum novo, se a pandemia permitir, porque já teve um monte de problema, né, ia ser o mesmo produtor que já trabalhou com o Slipknot, Metallica, e não deu certo, porque eles não funcionam muito bem por Zoom, e o que eu pude perceber realmente entrevistando o Klaus Meine por Zoom foi isso, ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas acontece, e a banda quer retomar
ao DNA do Scorpions. Eles falaram que querem voltar para o som mais pesado. Imagina a ousadia, né, de você tentar os seus 70 e poucos anos, 50 anos de carreira, voltar para um som mais pesado, né, se afastar um pouco desse lance das baladas e tal. Então vamos aguardar o que vem pela frente. Muito legal. E se por acaso o senhor Klaus Meine espirrar, Gesundheit. Saúde! Esgotei meu alemão. Lari, e toda semana a gente tem dado dicas, né, para os nossos Wiki Brothers, Wiki Sisters. O que você trouxe pra gente? É você que, né, que vai dar uma dica bacana de lançamento que tem essa semana, né? Exatamente. Hoje eu vou indicar para vocês um álbum do Blackberry Smoke, que completa os seus 20 anos de carreira em 2021, e para comemorar essa data tão importante, eles vão lançar nesta sexta-feira, dia 28 de maio, o álbum You Hear Georgia, que tem essa premissa mesmo de comemorar as raízes ali do sul dos Estados Unidos e a carreira da banda. E dos primeiros singles já lançados, eu vou indicar que vocês escutam All Rise Again, que é uma ótima música, vai dar um clima de viagem. A gente ainda não pode, mas o importante é sonhar com esse dia. É muito bom mesmo, gente. Sério, quem não conhece, escuta. Em breve tem entrevista lá no Wiki Metal, hein? Fiquem ligados. Pra quem tá só ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer, o Nando apareceu com uma plaquinha aqui, escrito Blackberry Smoke, é muito bom. Vejam no YouTube também. Verdade, né? O cara tá acostumado com vídeo, é só Essas YouTuber. tecnologias, né? Somos youtubers. É isso para o nosso episódio 323. A gente passeou pelo Holy Diver, a gente passeou pelo aniversariante Klaus Meine do Scorpions. Fica aqui o recado para todo mundo. Como vocês viram, né? A gente está no YouTube com imagens, a gente está no Spotify, estamos no Deezer, outros players de podcast também para vocês seguirem. Sigam o Wikimetal no nosso site, nas nossas redes sociais. Temos a redação maravilhosa aí, liderada pela Érica, e que com as meninas assim ajudando muito a criar conteúdos incríveis. O site está bombando, né? Esse mês é recorde de todos os tempos, maior acesso aos sites. Não percam, então, acesse, segue a gente. É isso para o nosso episódio? É isso. É isso. É isso. Só vou falar aqui o arroba do Instagram para quem quiser seguir, que é Wikimetal, arroba WikimetalBR. Então siga lá. Se inscreva no YouTube, no canal do YouTube. Se inscreve no YouTube. Ativa o sininho, ativa o sininho. O Dani tá querendo ser aposentado. Ele tá, isso. Ele apresentou 323 episódios, ele não aguenta mais esse cargo. Sabe por que eles tiraram do repertório essa música? Porque o Botox não permitia ele assobiar mais. Não, tô brincando. A minha geração, tipo, consegue ver eu, a Nina, a Lari, até a Érica, assim, a gente consegue ver essas bandas no palco, sabe? Por que até a Érica? Chamou a Érica de velha, né? Não foi isso. Não foi isso. Eu preciso me justificar. Eu tenho que me justificar. A boininha dele, ele ganhou do Brian Johnson. Sério? É que o Brian Johnson... Assim nascem os boatos. Assim nascem os boatos. Não é verdade, eu inventei isso agora, mas achei que poderia virar uma lenda urbana. Eu não quis dizer que você é velha. Eu tô sempre dizendo que você é nova. Você sabe disso. Mas obrigada. Não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que a gente pode encerrar, tá? Bom, pessoal, terminando aqui então nosso... Puta que merda. Aqui, tá vendo? Oi. Scorpions era legal até o Love at First Thing. Depois é só o Wind of Change, assobiozinho, fififi. Ouviu errado. Primeiro o Nando dá uma de ali, fala do meu querido Klaus Meine. Depois o Fora da Geração. Esse não vai nem pro bloopers. Vou me aposentar depois. Eu acabei de defender os idosos. Então mesmo que a Érica fosse, tava tudo bem, Érica. Mas eu não tenho. Mas ela não é. Chamou ela de idosa. Ela não é.
Então você me perdoa. Eu não acho que você é velha, pelo amor de Deus. Você vai levar isso pra sua terapeuta e eu vou me sentir mal. Eu vou amanhã, aliás. Então, não, assim. Não o isso que eu quis dizer. Holy Diver! We got metal!